E é muito interessante, cara, quando a gente vê que um brasileiro consegue trazer a nossa cultura aqui para os Estados Unidos. E até fora aqui da entrevista, a gente conversou, tal, até perguntei se a maioria dos seus clientes são americanos ou são brasileiros. E conta para nós, assim, como que surgiu essa ideia, o projeto de abrir a escola de capoeira aqui nos Estados Unidos? Como que nasceu essa ideia? Fala um pouquinho de como que você conseguiu desenvolver ela e consegue até hoje. Bom, quando eu comecei a treinar capoeira com o mestre doutor, eu virei para ele e falei assim: pô, você é melhor do que eu quero treinar para ser melhor do que você. Ele falou: você pode ser melhor do que eu, mas eu vou ter sempre 15 anos na tua frente. Aqui dali agarrou na cabeça, né? Então eu falei: caraca. Aí, sempre dando aula com ele sempre me ensinando como dar aula. Aí, toda a academia que ele estava abrindo até o ano de 2003, eu sempre estive com ele, então eu já sabia o sistema, como abrir uma escola de capoeira, como ensinar. Então, a partir de 2007, eu passei a fazer sozinho, porque ele havia se mudado para Califórnia, da Califórnia e veio para Filadélfia. Então, eu fiquei sozinho em Nova York. Então, eu comecei dando aula de novo. É um espaço aqui por 2 horas, outro espaço ali por 2 horas. E assim foi durante muitos anos. Aí, como eu falei, em setembro do ano de 2020, dia 25 de setembro de 2020, eu dava aula do lado, no prédio do lado mesmo, na porta do lado. Só que haviam fechado por causa do Covid, e eles falaram que não iam permitir mais classes em grupo por causa do risco do Covid. No que eu falei: tudo bem, então vou dar aula no parque. Eu fiquei dando aula no parque o verão inteiro de 2020, e aí eu vi que estava para alugar. E encalhou de que o dono desse prédio é também o dono da casa onde eu alugo. Então, eu não tenho para onde correr. Aí, conversei com ele me alugou o espaço, e aqui nós estamos já vai 2 anos agora. Bacana. E uma pergunta, assim, para abrir uma escola de capoeira aí em Nova York, precisa ter alguma coisa específica, alguma licença, alguma coisa? Fala para nós como que foi esse processo burocrático mesmo para abrir o lugar, para depois a gente falar as outras questões. Não, você tendo isso aqui para começar, e estudante para estar no seu local, é o que basicamente precisa. Não é difícil você abrir nada nos Estados Unidos. Você quer abrir uma empresa, você não precisa de diploma. A coisa mais interessante da América se você quer ir trabalhar para uma empresa, você precisa de um bacharel ou um mestrado. Agora você vai e abre para você não precisa. E você consegue fazer o mesmo trabalho daquele no qual você estava buscando. Essa é a coisa boa aqui. Como eu vim abrir minha academia, não foi difícil. Eu já tinha alguns estudantes, de novo. Eu também perdi muitos estudantes por causa do Covid. Muitos não retornaram, outros foram buscar outra atividade, mudaram da cidade, foram embora para seus países. Então, perdi bastante estudante por causa disso, criança, adulto, adolescente. Para você abrir um espaço, primeiro, você tem que ter o dinheiro. Segundo, você tem que ter a visão do negócio que você quer fazer. A localização, a parte demográfica, da onde você vai abrir. Local onde você vai abrir uma coisa, a parte demográfica é outra. Você conhecer a comunidade onde você está abrindo o seu pequeno negócio. Então, eu já tinha a minha empresa aberta no papel, com o endereço aqui do lado, direitinho, e no que eu abri aqui esse espaço, eu só troquei o endereço no sistema, apliquei. Tá foda hoje. Tá, Eu apliquei pro sistema de taxas da cidade, então isso ajudou. Aí a porta está aberta. Não é uma parte burocrática, muito burocrática para fazer, que nem no Brasil. Precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo. Não, você vai na internet, vai no departamento de IRS, você coloca lá que você quer abrir a companhia, você coloca o formato de companhia que você quer, você coloca o seu número do seu SIC, que vai ser o social, e aí eles te dão o número da companhia, o SIC da companhia.
Pronto, dali você vai para o estado e a cidade, registrou, dali você vai e abre a conta de banco. E aí você começa. Não é uma coisa de bicho de sete cabeças. Agora, para fechar, é que nem divorciar. Aí é complicado. É complicado. Tá certo. E fala para nós, cara, porque quando a gente, acho que o meu som também tá estranho agora, mas fala para nós, quando a gente fala de capoeira, é algo muito específico, né? Mais da cultura brasileira, é uma coisa muito particular da gente, da nossa cultura. E quando a gente tenta trazer a nossa cultura para os Estados Unidos, às vezes a gente conta um pouco de resistência, às vezes o americano não sabe, o que é isso e tal. Você teve alguma dificuldade para trazer a nossa cultura para cá, para os Estados Unidos, no seu negócio? Ou como que você faz para trazer isso para os seus clientes hoje em dia? Assim? Porque se tratando dos Estados Unidos, é a maioria americano. Como que é isso aí para você? Agora que eu estou tendo interesses de brasileiros em querer fazer capoeira. Eu tive 1 ou 2 e logo se foram. E meus estudantes são todos estrangeiros. Americanos. Se você ver aqui em cima, eu tenho aqui, ó, tá vendo ali? Ali está a bandeira. Bandeira de Napal, bandeira do Peru, bandeira de Porto Rico, bandeira de Tailândia, Haiti, Estados Unidos, República Dominicana, Equador, Rússia, Porto Rico. Ainda falta colocar algumas mais que essa semana pela graça de Deus eu vou pegar as bandeirinhas. Israel, Alemanha, Colômbia, Itália, tudo pessoas desses países que treinam comigo. Índia. Esse interesse deles treinarem capoeira com você, assim, foi alguma captação que você fez, algum trabalho específico ou não? Naturalmente eles falam, quero aprender capoeira. Como que eles apareceram aí, assim? Muitos conhecem a capoeira por causa do filme Only the Strong, que saiu em 94. Outros por causa do videogame Tekken 3. E outros pela que viram a minha divulgação em trabalho com criança, em trabalho com crianças com especiais, trabalho com adultos, adolescentes, com os idosos, terceira idade. Então, as pessoas viram a minha divulgação na internet, ou o panfleto pelo bairro afora, me ligaram, mandaram um e-mail, um text message, e assim a gente começou a conversação. Eles vieram, pegaram a primeira classe, que é sempre um pouco mais barata, porque eu aprendi na América que nada é de graça. Eu dei muita aula de graça para muitas pessoas, elas nunca retornaram. Uma pessoa virou para mim e falou assim, você não dá valor ao seu trabalho, que é rico demais, para você dar uma aula de graça, você tem que cobrar todas as aulas. Depois que essa pessoa falou para mim isso, eu nunca mais deixei de dar aula graça. Tem que dar uma contribuição, porque o americano, o estrangeiro, eles dão valor, muito valor à cultura. Porque eles não têm cultura. A cultura dos Estados Unidos é a cultura do mundo. E nós temos uma das culturas mais ricas do mundo. A gente não só oferece futebol e samba. E mesmo assim, no samba, você tem samba enredo, você tem samba de fundo de quintal, você tem samba de roda, você tem pagode. Então, temos vários, tem samba de salão. Então, assim, só no samba são 10 mil coisas. O futebol é futebol. Aí nós temos a peteca, que foi o brasileiro que criou. O futevôlei, que foi o brasileiro que criou, mas o americano que registrou. E a capoeira. E a capoeira é a única coisa registrada de arte marcial do Brasil. De novo, eu vou falar o que eu falei também, na mesma coisa no pessoal do Underdog. Quando eu estava com a minha audiência na Rádio 9 Minutos, aqui também em Nova York, não estou falando mal e nem tirando desrespeito ao pessoal do jiu-jitsu. Só que jiu-jitsu é japonês, não é brasileiro. A capoeira, ela é a única arte marcial brasileira. Ela nasceu no Brasil. Ela desenvolveu no Brasil. Ela cresceu, ela teve raiz, fortaleceu. Em 2008, pelo presidente Lula, o ex-presidente Lula declarou Tesouro Nacional.
E ainda, no final da governança do ex-presidente Lula, a capoeira foi declarada parte da Unesco. Então, não, é a única arte marcial brasileira. Não tem outra. É a única que te ensina português, música, musicalização, danças folclóricas, física e arte marcial de autodefesa. É a única que tem. No mundo não existe nenhuma outra arte marcial que dá essas 6 categorias. Existe mais que podemos falar, mas só essas 6. A capoeira é única. Então já tinha o pessoal já tinha essa noção da capoeira. Então, quando aí começaram a aparecer e depois do Covid, graças a Deus, esse ano está dando um florescimento no nosso trabalho grande e quando o Covid começou, só estava com 4, 6 crianças, agora já está com 16 crianças para esse batizado, que vai ser domingo, graças a Deus. E está chegando mais. Então, assim, as pessoas, elas sabem o que é capoeira. A coisa é que quando você fala, eu quero aprender Brazilian Martial Arts, vem a palavra Brazilian Jiu-Jitsu. Eu tenho pessoas que me ligam, eu quero assinar para tua classe, porque é o Brazilian Jiu-Jitsu, fazendo a Brazilian Martial Arts. Eu falei, mas é uma capoeira. Capoeira? Eu pensei que era Jiu-Jitsu. Não. Jiu-Jitsu é japonês, capoeira é brasileira. Oh, wrong number, número errado, desculpa. Pá, aí ele liga. Sério? Porque eles estão buscando o Jiu-Jitsu, não estão buscando a capoeira. E aí você tem que fazer todo um trabalho de explicar, de orientar. Educação. Quando eu em 2018, eu acho, 2017, 2018 ou 2019, eu fui nomeado pelo o negócio aqui que aconteceu aqui em Manhattan, tá bem ali o troféuzinho. Uma nomeação para pessoas brasileiras que têm o seu trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu falei bem claro, muitas pessoas de toda a parte social do Brasil têm uma noção muito errada sobre o capoeirista. E acha que o capoeirista ele é vagabundo, é um pé rapado. E não é. O capoeirista ele é um professor didático, em primeira coisa, porque a gente ensina cultura, a gente ensina história. A gente ensina musicalização sem nunca ter ido para uma academia de música. A gente ensina você a tocar instrumentos acústicos sem nunca ter ido para uma escola de instrumentalização. É o único que consegue fazer isso, é um capoeira. É um mestre de capoeira, um professor de capoeira, um instrutor de capoeira. Então nós somos, eu comentei, nós somos uns professores didáticos. E quando nós brasileiro, dermos valor ao que é da nossa cultura, o Brasil vai ficar mais rico ainda. Porque muitos não dão valor ao que é do Brasil. É difícil o Brasil? É. Eu sei, eu estive aí pouco tempo atrás visitando no Brasil. Eu sei que é difícil, não é fácil. A corrupção, Estados Unidos não está por trás, não está muito atrás não, que é mais corrupto ainda. A diferença é que a gente tem facilidade e a lei aqui funciona para muitas coisas. A nossa não funciona para político corrupto, né? Que nem no Brasil, mas para outras coisas funciona. Então, assim, as pessoas têm que entender. Nós, quando vamos dar aula de capoeira, a gente dá a nossa alma. É o nosso amor dar aula a um mestre de capoeira. O maior prazer é você ver o crescimento de um estudante que chega sem poder fazer uma estrelinha aqui. Desculpa, que a gente chama de AU. Então, assim, aí você vê a pessoa dando um salto mortal, caraca, onde o cara chegou, entendendo? A gente fica muito orgulhoso, a gente fica muito feliz de ter desenvolvido um trabalho assim com as pessoas. Bacana. E você falou que há uma adesão maior de pessoas de outras nacionalidades e que houve uma evasão de brasileiros, né? Alunos brasileiros. A que se dá essa evasão, assim? Porque se tratando da nossa cultura e, assim, se você tinha alunos brasileiros, por que você percebe que outras culturas ficam mais, assim, na capoeira, assim, querendo aprender aqui nos Estados Unidos? O que aconteceu, assim?
não somente os brasileiros, mas também outras pessoas daqui, de outros países, também fazem a mesma coisa. Começa a vir para a classe, aí some. Muitas pessoas, na minha visão, estou falando eu, Anderson Contreras Capixaba, na maneira que eu penso e vejo. Não estou falando por ninguém, estou falando por mim. A capoeira, quando você começa a treinar ela pode se tornar um vício. Ok? Todo vício, ele é bom e ele é ruim, dependendo do que for o vício. Então, muitas pessoas, quando elas começam bem assim, há poucos que vão realmente se dedicar à capoeira de corpo e alma. Outros querem vir somente pela diversão, não querem participar de nenhuma graduação. Outros pé dentro, pé fora. Então, eu vi que aconteceu com uma estudante que eu tive, no entanto, ela até mudou de estado depois do Covid. Ela estava treinando todo dia na classe, ela estava melhorando cada vez mais. Até que, quando aconteceu o Covid, foi o break que ela pegou. E aí ela falou, não, eu estou me dedicando demais à capoeira, e eu não vejo eu assim na capoeira. Então, agora a respeito de brasileiro, cara, eu não sei explicar o porquê. Eu posso dizer, sim, que muitos brasileiros querem mais pelo oba-oba. Eu gosto de me divertir, mas eu não sou oba-oba. Eu sou uma escola. Tem pessoas que dizem que, uau, você realmente é uma escola só de capoeira, não tem mais nada. Eu faço o personal e tudo, mas é a parte da capoeira. Às vezes eu coloco os dois juntos para fazer uns treinos de fortalecimento muscular, mas é capoeira. É pura capoeira. Então a pessoa, eu vejo assim que pessoas querem oba-oba. E isso também tem no jiu-jitsu, tem no judô, tem no karatê, tem no taekwondo, no muay thai, tem pro futebol, tem pra igreja. É o povo do oba-oba. Só quer festa. Se não tá bom ali pela festa, ele dá linha. Então é assim que eu olho. Há 30 anos morando na América, observando brasileiros, é assim que eu vejo. O brasileiro ele é mais para oba-oba, não muito para ficar ali e crescer numa coisa. Em outras escolas, eles ficam. Às vezes sou eu, não vão direito com a minha personalidade. Né? Do momento que eles continuem jogando capoeira em outro lugar, tá bom para mim. Que na roda da capoeira a gente se encontra, mas muito raro você ver uma pessoa que veio aqui, treinou um pouquinho e sumiu e dá continuidade à capoeira depois, porque mesmo chegando no outro local, as pessoas, a gente se comunica com os professores. E pô, fulano falou que estava treinando contigo, veio aqui treinar também e sumiu. Falei, velho, daqui não tá não. Então a gente termina vindo à conclusão que é o povo do oba-oba. É o povo o que quer treinar e não quer pagar. Tem isso também. Tem tanto brasileiro quanto estrangeiro. Tem uns que quer treinar e não quer pagar. Por isso que eu troquei meu sistema inteiro. Já aconteceu aí? Às vezes você estava dando aula e, professor, não tenho dinheiro aqui não. Já. Chegar e falei, e aí, velho, você pagou? Pô, cara, tô com dificuldade. Porque você não falou comigo primeiro? Então, conversa comigo, a gente vê como é que faz as coisas. Aí, some. Aí volta. Aí quando volta, aí paga. Isso acontece em quanto é lugar.